Olá, turma do sexto ano, sou a professora Carleane de Geografia. Vamos dar início agora à nossa aula sobre paisagem, espaço e lugar. Tenham bastante atenção, a aula vai ser bem breve. Então, o espaço geográfico e suas representações. Né? Nós temos aí, como vocês podem ver aqui no círculo, né? Falando sobre paisagem, lugar e território. Né? E dentro aí o espaço geográfico. O que é paisagem? Né? Segundo a geografia, a paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos, que nossos olhos conseguem alcançar. Ou seja, é parte constituinte do espaço, né? A parte visível, né? Aquilo que nós estamos vendo. É tudo aquilo que se vê, como diz aqui no slide. O espaço geográfico e suas representações. Né? Os elementos que compõem, certo? Esse espaço geográfico. Por exemplo, vocês aí na casa de vocês, né? Quais são os elementos que compõem o espaço que vocês estão aí? O caderno, o livro, né? A sala, a cozinha, a mesa, a geladeira, certo? Quando vocês saem fora de casa aí, vocês podem ver algumas árvores, casas. Então, o que são os elementos da paisagem? Árvores, pessoas, praças, parques, ônibus, barcos, montanhas, cachoeiras, lagos, matas, rios, ruas, automóveis, construções e outras coisas mais. Então, a nossa aula de hoje, ela inicia justamente com isso. Paisagem. Muitas vezes a gente pensa que paisagem é só aquilo bonito, que a gente vê árvores e outras coisas, mas não. Paisagem é tudo aquilo que está na nossa volta, não é só o belo, certo? Não é só as coisas referentes à natureza, é tudo aquilo que nos rodeia. É, as caixas verdes e as caixas vermelhas. Observa aqui que nós temos as caixinhas verdes e as caixinhas vermelhas. Eu queria que vocês observassem qual é a diferença entre elas. Por exemplo, verde aí tem árvores e pessoas. E vermelho tem praças, parques, ônibus, barcos, certo? A diferença é que as caixas verdes, elas indicam os elementos naturais, ou seja, as coisas referentes à natureza, aquilo que a natureza faz, que compõe a natureza. E os elementos culturais são aqueles produzidos, não, feitos pelo homem, aquilo que o homem constrói. Né? Então, a diferença dos elementos naturais é que eles existem independentemente da ação humana, produzidos pela natureza. Já os elementos culturais é tudo aquilo que é obra humana, produzido pelo ser humano. Agentes humanos, exemplos, construções e desmatamento. Por exemplo, a casa que vocês moram, né? Ela é uma ação o quê? Ela é uma ação humana, são os elementos culturais. Então, a diferença dos elementos naturais para os elementos culturais. Elementos naturais, aqueles da natureza, que existe independente da ação humana. Por exemplo, o vento, né, as árvores, a chuva, certo? Os rios, oceanos. E os elementos culturais são aqueles que o homem produz. Casas, praças, prédios, estradas, carros. Entenderam? Então, o espaço geográfico e suas representações. Tudo que existe é parte da natureza ou provém dela. Por meio do trabalho e da tecnologia, o ser humano transforma os recursos originados, quer dizer, na natureza em produtos. Então, assim, vocês vão fazer atividade depois, certo? Referente a esse assunto. O que é que leva o homem a modificar o espaço em que ele vive? É justamente a necessidade que ele tem de sobrevivência. Hospitais, por exemplo, são feitos por quê? Porque nós adoecemos. Casas são feitas para que a gente possa morar, certo? Lojas são feitas para que o ser humano possa comprar. Então, a necessidade que o ser humano tem de modificar o espaço em que ele vive é justamente para
ajudar os seus meios de sobrevivência. Nós vivemos em uma sociedade, certo, em que nós sobrevivemos com as nossas necessidades do espaço em que nós estamos vivendo. Então nós precisamos desse espaço para poder sobreviver. Nós precisamos de loja, nós precisamos de hospitais, nós precisamos de uma casa, nós precisamos de uma rua, nós precisamos nos locomover, certo? Então o ser humano ele modifica porque nós temos essa necessidade, entendeu? De modificar o espaço em que nós vivemos. E muitas vezes, às vezes a modificação ela prejudica a natureza, certo? Mas quando há um desenvolvimento sustentável, certo, da natureza, há um retorno, por exemplo, retirar uma árvore e plantar outra, isso faz com que ajude, né, a não desmatar, a não acabar, certo, com o que nós temos, que é a natureza. Então, o espaço geográfico e suas representações. Observa aí, é retirada a madeira para fazer o quê? Fazer os objetos, né? Produzir os objetos, entendeu? Mesa, cadeira, guarda-roupas. Então, o espaço geográfico e suas representações. Os elementos naturais, que eu já falei para vocês, e os elementos culturais. As paisagens do espaço geográfico são formadas por elementos naturais e culturais, que muitas vezes estão interligados. Observem aí. Eu quero que vocês observem, vou puxar aqui o zoom, eu quero que vocês observem aqui. Identifique quais elementos predominam nas imagens abaixo. Observe esses aqui, esse primeiro são os elementos o quê? Naturais. E o outro aqui são os elementos culturais, aqueles produzidos pelo homem. A paisagem e o tempo. Né? Aí tem aqui um cronogramazinho mostrando aspectos da paisagem. Tempo histórico, tempo dos seres humanos. A paisagem é o resultado de uma construção histórica ao longo do tempo. Tempo geológico e o tempo da natureza. Ou seja, vai se transformando o lugar em que nós vivemos. Observa aqui essa imagem, vou puxar aqui o zoom para vocês verem. A marca do tempo. Observa as transformações ocorridas na cidade de Andradas. Intervalo de 109 anos. Observe aqui como é que ela era antes, né? E como é que ela está hoje. Então a gente vê uma modificação muito grande do espaço, né? A paisagem, o espaço em que nós vivemos e o lugar em que nós estamos, tá certo? Vou fechar por aqui para que fique bem pequeno o vídeo, para que dê para